Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. E no vídeo de hoje, atrasado, porque eu resolvi deixar até o domingo um pouco mais vazio para a gente poder viver e tal, para a gente poder fazer as coisas, e eu resolvi juntar tudo no vídeo de hoje, segunda-feira. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês o que eu acho da situação que vivemos no fim de semana, se o Botafogo foi prejudicado, falar um pouquinho do jogo contra o Atlético Paranaense, né, trazer as minhas opiniões pós-jogo de 2 dias, mas minhas opiniões pós-jogo, falar um pouco de como foi a festa. Como vocês sabem, devem ter visto lá no canal do TF, eu não fui para o jogo, mas acabei vivendo bastante o segundo tempo, né? Estava em outro lugar, mas eu estava ali toda hora, ali, vendo o tempo real, acompanhando a situação do Botafogo. Então eu vou falar com vocês exatamente sobre esses assuntos, como fica a partida de terça-feira, de amanhã, que eu já adianto aqui, tomara que aconteça, né? Mas se não acontecer também, não é o pior dos mundos, tá? Mas vou falar com vocês sobre esses assuntos. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, já comentar aqui embaixo também, se você concorda com as minhas opiniões, trazer as suas opiniões também, porque aqui é um lugar aberto para todo mundo aqui poder conversar, trocar uma ideia, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. Se você conseguir também, clica no valeu para ajudar o trabalho do canal Memória Alvinegra. E no final do vídeo eu vou trazer mais um aviso sobre conteúdo e eu vou pedir a ajuda de vocês, já dando um spoiler, tá? Então, vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar desse Botafogo e Atlético Paranaense que demorou para acabar, mas que quando acabou com aquele gostinho meio agridoce, né? Então, daqui a pouco eu tô de volta. Pois bem, gente, vamos começar aqui a dissertar o assunto. Falei bonito agora, né? Gastei todo o meu intelecto, né? Mas vamos lá. No sábado, 9 horas da noite, eu já tinha até avisado, meio que dado o aviso lá pro TF, né? Eu faço as lives lá no canal, vocês sabem disso, né? E eu já tinha avisado para ele: TF, olha, vai ter pré-jogo, tá? Mas o pós-jogo não vai ter, porque eu não vou estar em casa, eu vou estar fazendo outra coisa, eu vou estar em outro compromisso. Então, infelizmente, eu não vou poder assistir o jogo como manda o figurino. E acabou que eu fui ajudado. Eu falei que eu não ia participar do pós-jogo, acabei participando ontem, um pós-jogo mais curto, né? Mas acabei participando ontem por tudo que aconteceu. Do que eu acompanhei à noite, eu estava achando maravilhoso. Eu estava ligado no Instagram, no pré-jogo, porque eu queria saber como é que estava a vibe. Estava linda. O estádio Newton Santos, mais uma vez, estava lindo. Mais uma vez, foi o melhor estádio da rodada, o estádio mais lindo do planeta, porque o torcedor alvinegro fez uma grande festa. A Parimet também, que não bota nem um centavo aqui neste canal, mas a Parimet também fez um grande trabalho, né? Fez a torcida comprar a ideia da quarta camisa, que foi uma alusão à parceria Botafogo-Parimet. Eu fico imaginando como é que seria com outros patrocinadores agora, mas enfim, o importante é que a Parimet e o Botafogo promoveram uma grande noite até o momento do apagão. Mas antes de falar do apagão, o vídeo vai ser bem misturado aqui, opinião, pós-jogo e tudo, tá? Mas antes de falar do apagão em si, o pouco que eu vi do primeiro tempo, tá? O que eu vi do primeiro tempo foram melhores momentos, né? No canal do GE, no YouTube, eu assisti esses melhores momentos. E o que eu vi dos melhores momentos foi o seguinte: um Botafogo que o lance do Tiquinho é discutível, tá? Realmente, assim, empurrar o Thiago Heleno não é fácil. O Thiago Heleno é um jogador pesado, mas no alto tudo fica um pouco mais fácil, né? Porque o cara ele não tá com o pé fixo, então ele não pode colocar o seu peso. Ele tá realmente refém do que acontecer, né?
Alguns juízes dariam, outros não dariam, por isso que eu falo que é discutível. Vai de cada um, cada juiz tem a sua interpretação do lance. Tá? Eu, sinceramente, eu não daria, porque eu não acho que teve um empurrão assintoso. Tá? Então, já começa por aí. Mesmo assim, vamos falar do jogo aqui. Eu vi um Botafogo buscando mais o resultado e um Atlético Paranaense no sábado mais preocupado é depois. Eu vi um Atlético preocupado em não perder, porque o empate colocaria o Atlético Paranaense no G4. E olha só como é que foi, como é que deu certo. O empate conseguiu manter o Atlético Paranaense no G4 graças à derrota do Fluminense, por exemplo. Né? Então, o Atlético Paranaense está lá, o empate foi o que eles procuraram e eles conseguiram. Eles conseguiram entrar no grupo dos que vão para a Libertadores direto para a fase de grupos. Mas eu vi um Botafogo querendo mais o jogo, buscando mais situações de gol. Tá? Eu vi um Botafogo procurando mais os seus jogadores ofensivos, o Vitor Sá, o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, para a gente conseguir marcar o gol. Mas acabou que a gente sofreu um gol em impedimento do Atlético Paranaense. A gente já estava sem VAR, então seria complicado, de fato, alguém falar alguma coisa, não poderia ter um aviso externo, né, alguém da TV falando qualquer coisa pro árbitro, pro Bandeira, que estava ou não estava, né, mas realmente, vamos falar a verdade, estava impedido. Muita gente fala que o placar moral do primeiro tempo deveria ser 0-0, porque alguns, diferente de mim, acreditam que foi falta do Tiquinho sim, e que o Pablo estava impedido. Então o placar da partida deveria ser 0-0. Mas enfim, veio o apagão. E é um absurdo. Eu já estava no meu compromisso e eu conseguia acompanhar tudo. Não assim, não ininterruptamente, mas eu conseguia acompanhar tudo porque eu toda hora estava entrando no celular para ver o tempo real do GE. Globo. Né? E eu estava já achando um absurdo, sem estar vendo. Eu já estava achando um absurdo. Imagina você que foi no estádio. A luz volta, a luz acaba, a luz volta, a luz acaba. Isso vai irritando, vai tirando o foco dos torcedores e na arquibancada vai gerando uma irritação. Torcedores começaram a ir embora porque percebiam que não ia dar para acontecer o jogo. Uma hora depois, foi decidido que não teria o segundo tempo, e uma hora depois, por uma decisão que todo mundo já sabia que seria a decisão tomada. Tá? Algo precisa ser feito, algo precisa haver uma investigação minuciosa para saber o que está acontecendo. Falha da Light? Falha do Botafogo? Sinceramente, eu acredito mais na segunda opção. Falha do Botafogo. Porque uma explicaçãozinha aqui da Light, rapidamente, que às vezes a gente, como torcedor, esquece. Nós temos casa, eu estou aqui na minha, estou gravando na minha casa antes de sair, né? E como é que funciona? A Light, ela trabalha da porta da sua casa para fora, da porta da sua casa para dentro. A obrigação de cuidar é sua e não da Light. A Light não presta auxílio para nada dentro da sua casa, dentro da nossa casa. Aí a gente vai ter que chamar um eletricista. Não tem jeito. Mas aí eu venho com um ponto. Beleza. Da porta do Newton Santos para dentro, quem administra é o Botafogo. Da porta do Newton Santos para fora, quem administra é a Light. Algo sobrecarregou. Então a Light precisa investigar o que aconteceu fora. E também precisa investigar o que aconteceu dentro, porque o local privado é dentro do estádio. É no saguão, é no elevador, é no campo, é no vestiário. É nesses lugares. Esses lugares são os lugares privados, são os lugares que o Newton Santos precisa administrar. Fora, a Light também tem a sua parcela, pelo menos é a minha opinião. Tá? Fora do saguão onde entram os jogadores,
Ali, a Light precisa entregar um laudo. E esse laudo até agora não foi entregue. Para mim, na minha opinião aqui, a culpa maior do Botafogo, porque no seu privado acabou prejudicando a continuação de uma partida, tá? E também tem culpa da Light, porque fora deixou acontecer coisas que não deveriam. Algo sobrecarregou o sistema no Engenho de Dentro. Algo sobrecarregou o quadro de energia do estádio Newton Santos. E dizer que a Light não tem culpa nenhuma é até uma irresponsabilidade da própria Light. Culpa a Light tem, mas a maior culpa é do Botafogo. E aí, enquanto eu estava no meu compromisso, tá? Eu estava começando a ficar preocupado. Eu tinha pessoas minhas que estavam no estádio. Pô, eu tinha o TF, eu tinha a Juliana, a esposa dele, eu tinha o Quintela, eu tinha uma amiga que veio de Barra Mansa para ver o jogo, né? Eu estava preocupado com os meus. Porque quando acaba a luz, assim, a primeira coisa que a gente pensa, elevador. Eu já fiquei desesperado. Eu comecei a mandar mensagem para todo mundo, perguntando se estavam todos bem, né? É uma coisa que eu sempre faço, gente. Tem gente minha, eu me preocupo, tá? Então eu comecei a pesquisar com todo mundo estava bem, graças a Deus, né? A minha amiga que veio de Barra Mansa conseguiu voltar para casa, demorou muito para voltar para casa, mas conseguiu, graças a Deus. Então, assim, essa falta de luz, que tem muita culpa do Botafogo, e que também tem boa culpa da Light, tá entendendo? Colocou sim pessoas em risco, tá? Colocou sim pessoas em risco. Por mais que eles queiram dizer que não, sim, colocou pessoas em risco. Espero que ninguém tenha saído do estádio de forma atabalhoada, tá? Espero que a maioria, e acho que a maioria, ficou em segurança dentro do estádio até poder sair, mas não pode dar mole para nenhum tipo de insegurança que possa colocar em risco a integridade física do torcedor. Isso não pode acontecer num evento de grande porte como é o Campeonato Brasileiro, com um clube de grande porte como é o Botafogo. O Botafogo é um dos maiores clubes do Brasil, isso não pode acontecer. A última vez que aconteceu, que eu me lembre, foi em 2011, tá? Mas estamos em pleno 2021. 21, gente, meu Deus. Estamos em pleno século 21. Isso não pode acontecer num evento de grande porte e nem com um clube de grande porte. O que acarretou? Botafogo jogou o segundo tempo no domingo. E a CBF, sem prévio aviso, porque isso é uma coisa que a CBF tem que fazer com a anuência dos clubes, em nenhum momento a CBF ligou para o Botafogo para dar a notícia, e o Botafogo soube da notícia pela televisão, pelos jornalistas, de que a partida contra o Fortaleza seria adiada, fatalmente por uma data FIFA. Isso já é coisa que eu estou falando, mas fatalmente vai ser para uma data FIFA, que prejudica o Botafogo. O Botafogo tem 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Se bobear, teremos 3. E como é que a gente vai fazer, né? Então, esse jogo vai passar por uma data FIFA, o Botafogo vai ter problemas na sua escalação. Mas o grande problema é que a FIFA fez isso sem avisar. E havia tempo hábil. Não precisava tomar aquela decisão às 11 horas da noite. Você poderia tomar aquela decisão no primeiro horário do dia seguinte. Olha, vocês estão prontos aí para o jogo que vai acontecer às 3. Não adianta correr. O jogo vai ser às 3. Eu não vou mudar isso. Mas vamos conversar aqui sobre a situação do jogo contra o Fortaleza. Era para a CBF mandar um ofício para o Botafogo pedindo para que o Botafogo informe, olha, o jogo está marcado para terça-feira, mas a gente quer mudar, a não ser que vocês achem que seja possível manter o cronograma para o jogo terça-feira. E não jogar isso na mídia. Agora o Botafogo está tendo que correr atrás do prejuízo para ver se consegue fazer com que o jogo ocorra na terça-feira. Soltou uma nota ontem muito interessante, falando de todos os pontos, concordo com todos os pontos, mas correu atrás com atraso, porque a CBF agiu com atraso. Um erro
não justifica o outro, mas quando um erra, todos pagam. Esse é o grande problema. É a CBF, mais uma vez, sendo uma entidade inútil para o seu futebol. É a CBF, mais uma vez, me deixando com a certeza de que a Liga de Clubes precisa sair e quem deve administrar o campeonato é a Liga de Clubes e não a CBF. Fazer como é feito na Inglaterra. Na Inglaterra, a Premier League é administrada por uma empresa e a FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, cuida apenas da seleção. Então, deixe a CBF cuidar apenas do que é a sua galinha dos ovos de ouro, a seleção brasileira. E deixe o Campeonato Brasileiro para a Liga de Clubes. Porque a CBF só prejudica o futebol brasileiro. A CBF não faz nada que auxilie para o melhor do futebol brasileiro. A CBF é um vírus. Algo precisa ser feito. Então, CBF, por favor, cuide apenas da seleção. E se Deus quiser, quando sair a Liga de Clubes, não coloque seus árbitros, não coloque nada de vocês. Porque a cada ano que passa, vocês mostram que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, não precisa de vocês. A seleção precisa. O nosso futebol de clubes não precisa de vocês. Tá? Chegando agora, eu falei que ia ser bem misturado, chegando agora ao que foi o segundo tempo, que foi ontem, no domingo. Se eu falei que no sábado o Atlético Paranaense já estava tranquilo, mirando o empate, jogando por uma bola, por uma chance de um contra-ataque, no domingo isso ficou mais claro. O Atlético Paranaense mudou totalmente a sua formação. 5-4-1. Mas era um 5-4-1 bem diferente. Era um 5-4-1 com 5 dentro da área, com 4 na frente da área e o Pablo isolado lá no meio de campo. Ali já dava para ver que o Atlético Paranaense estava satisfeito com o empate. E o empate era realmente algo plausível, porque o ritmo estava lá em cima, de repente o ritmo cai totalmente, porque não era para ninguém estar ali, já estavam pensando em estar com suas famílias, isso já baixa o ritmo, por isso que é importante a gente estar com as nossas famílias, para a gente sair um pouco daquele clima bélico, por assim dizer, e voltar para aquele clima de paz, onde a gente tem como porto seguro os nossos familiares. Eu tenho certeza que tanto o Botafogo quanto o Atlético Paranaense entraram nesse ritmo, e principalmente o Lúcio Flávio. Eu não vou nem falar aqui dos jogadores, mas eu vou falar principalmente do Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio também entrou abaixo da rotação. Era para aquela substituição do Luiz Henrique ter sido feita já com 20 minutos do segundo tempo, porque com 20 minutos do segundo tempo já dava para ver que o Vitor Sá não estava entregando, já dava para ver que o Eduardo não estava bem, já dava para ver que alguns jogadores não conseguiram seguir no ritmo do ontem para hoje, tá? Do sábado para domingo. Eu cito um aqui. Eu acho que o Di Plácido fez um grande sábado e um grande domingo, tá? Mas de resto, eu não vi ninguém assim com uma melhora, não, com uma constância. Melhora não vi ninguém com uma constância de sábado para domingo. Pelo contrário, eu vi alguns decaindo. E esses que eu citei são os principais. Acho que o Júnior Santos também foi um pouco abaixo, mas não tiraria por ser um jogador de força, tá? Mas a substituição do Luiz Henrique no lugar do Vitor Sá deveria ter sido feita com 20 minutos, e assim a gente teria tempo para ver Tiquinho e Diego Costa juntos. Quando o Diego Costa entra, ele entra para dar um piquezinho, um toque de lado e a partida acaba. Isso por quê? Porque o Lúcio Flávio com certeza entrou em campo imaginando assim: 45 minutos só, não vamos mudar ninguém não, vamos desse jeito. E errado. Nesse ponto o Lúcio Flávio errou. Não importa se está no primeiro tempo, se vai jogar um tempo só. Se você está vendo que não está gerando o resultado que você imagina, tem que substituir. E a substituição do Luiz Henrique foi muito lenta, a do Diego Costa foi mais lenta ainda, acabou não gerando o resultado e a gente levou um empate para casa. Na minha opinião, sim, a CBF prejudica o Botafogo.
porque a CBF, principalmente no ponto de não ter avisado sobre o que ia fazer. Era para, antes de avisar para a imprensa, era para ter ligado para alguém do Botafogo, ó, não vai ter. Pô, tem um monte de gente que é da CBF. Agora que me passou pela cabeça aqui, esse vídeo vai ficar grande, gente, desculpa. Tem um monte de gente da CBF no campo. São subordinados da CBF. O presidente Edinaldo chega ali no escritório, qualquer pessoa que seja um ajudante do presidente Edinaldo, chega e fala assim, olha só, pega o telefone do árbitro, do bandeira, do chefe de arbitragem, do assistente do VAR, pega o telefone deles, tá? E olha só, leva o telefone pro Mazuco. Mazuco, é isso. Cara, um telefone, um WhatsApp. E você entra em contato com o Mazuco. Não é possível que a CBF não tenha o WhatsApp de um árbitro, não tenha o WhatsApp de um assistente, de um chefe, de um delegado. Sabe? São coisas que, cara, é o mínimo da comunicação. Acabei de citar o WhatsApp, que não bota nem um centavo neste canal também, né? Mas poderia ter sido feito isso e não falar direto com a imprensa. Liga logo para alguém do Botafogo, seria o mais justo. Mais justo não, o mais correto, administrativamente falando. Mas nada disso foi feito. Só por conta disso, acho que a CBF já prejudica o Botafogo. E prejudica mais ainda se o jogo acontecer na terça-feira, tendo o Botafogo já avisado tudo, tá? Fica aquele pensamento, será que se fosse o contrário, a gente estaria fazendo isso tudo? Não sei, mas eu vou pelo meu coração, e o meu coração é o coração de justiça, tá? Eu quero tudo correto para todo mundo. E se foi acordado que o jogo seria na terça, eu quero cumprir o acordado. Não é clubismo aqui, eu apenas quero cumprir o que foi acordado, tá? Mas enfim, jogo terça, jogo não terça, não importa. A vantagem diminuiu, caiu para 7 pontos, e eu já vou falar para vocês aqui que eu estou bem tranquilo, porque, vamos lá, o Botafogo oscilou. A vantagem caiu para 7. Voltou de novo, aí a vantagem chegou ali a estar em 11, antes da conclusão da rodada, chegou a estar ali em 11, 12, voltou para 10. Aí depois caiu para 7 de novo. Gente, vamos manter a cabeça fria, coração no lugar, cabeça no lugar, tá? Porque tá tudo tranquilo. Durante todo o campeonato, a gente teve 2 pontos de vantagem, 5 pontos de vantagem, 7. Chegamos a abrir 13, acho que 14 a gente chegou a abrir também, mas a vantagem se manteve mais tempo durante o campeonato em 7 pontos. É uma vantagem totalmente fácil de administrar. Agora a gente vai enfrentar, se não o Fortaleza, vamos enfrentar o Cuiabá e vamos vencer o Cuiabá, se Deus quiser, administrando essa vantagem. Claro que a gente quer que o Botafogo seja campeão o mais rápido possível, mas mantendo 7 pontos de vantagem, a gente tem 2 rodadas a menos, tá? Mantendo 7 pontos de vantagem, a gente pode dizer, a gente está na 29ª agora, né? A gente pode dizer que eles têm 10 jogos, a gente tem 8. É isso. E desses 8, a gente precisa de 5 resultados. Vamos conseguir, gente. Manter a cabeça no lugar, tudo certo, tá? E vamos continuar. Não importa se a gente vai ganhar com 15, 20 pontos, o importante é a gente conquistar o Campeonato Brasileiro, que a gente não conquista desde 1995, e eu vou trazer isso aqui no vídeo para deixar a gente um pouco até mais mordido, para que a gente conquiste o título independente de com qual vantagem seja. É um título que a gente não conquista desde 95, que não conquistamos em 2007 porque tudo deu errado, que não conquistamos em 2013 porque a partir de algum momento tudo começou a dar errado. A gente passou 2 vezes perto de ser campeão brasileiro e nunca conseguiu. Não vai ser agora que fatos externos ou até mesmo o nosso pessimismo que está no nosso DNA, não é isso que vai atrapalhar agora 2023. Nós seremos campeões brasileiros. Fato, acabou, está consumado. Nós seremos campeões brasileiros. E quando a gente for campeão brasileiro, você pode voltar nesse vídeo aqui e falar: Leozão, você estava certo. Nós vamos ser campeões brasileiros. Tá bom, gente? Vídeo entregue,
Vídeo saindo ao meio-dia, vai dar tudo certo. Vamos para cima, tá bom? O vídeo sai meio-dia. E um aviso para vocês rápido. Eu falei que o vídeo ia ficar grande, desculpa. Um aviso para vocês rápido. Deixem aqui nos comentários também qual jogador vocês querem que eu fale aqui. Já tem alguns na lista, o Wagner é um deles. Já estou produzindo esse conteúdo do Wagner, mas eu acho que eu prefiro soltar o Wagner num momento mais especial, tá? Mas comenta aqui embaixo nomes de lendas alvinegras que vocês querem que eu traga aqui pra gente conversar, tá bom? Eu contar a história deles para vocês. Grande abraço, valeu, fui. Deixa o like, comenta, compartilha. Se puder, clica no valeu para ajudar o canal. Tamo junto.